dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Crônicas, capítulo 17. A promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando no palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele. É ele quem vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. A oração de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecida todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito? Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus.
Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. 1 Crônicas, capítulo 18. As vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerras e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas essas nações: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Abisai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Sausa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. 1 Crônicas, capítulo 19. A guerra contra os amonitas. Algum tempo depois, Naás, rei dos amonitas, morreu, e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores, contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto.
Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-os contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e posicionou-os contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viam do outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. 1 Crônicas, capítulo 20. A conquista de Rabá. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Guerra contra os filisteus. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. 27 de abril. Hoje nós vamos falar sobre a humildade de Davi. Em 1 Crônicas 17 e 16, nós vemos palavras proféticas de Natã instruindo o rei Davi acerca de mudar o seu curso de ação. Ele não deveria construir um templo para o Senhor, e sim, esse privilégio seria dado ao seu filho Salomão. Qualquer desapontamento que Davi tenha sentido logo se dissipou pela promessa de que o Senhor bondosamente incluiu a casa e o trono de Davi para permanecerem para sempre. Uma promessa dessa proporção poderia ter produzido orgulho ou até mesmo um pouco de altivez e quem sabe até mesmo arrogância em Davi. Mas como foi que Davi reagiu? Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Nesse momento, a realidade fabulosa do plano eterno de Deus se tornou clara para Davi. Ele era mais do que rei de todo Israel. Era um instrumento do propósito da graça divina para todos os povos de todas as épocas. Da descendência de Davi viria o Messias, o nosso Senhor Jesus, o Rei eterno, Salvador do mundo. Davi se viu da forma que Deus o enxergava, profundamente caído e humano, pecador, propenso a se desviar, mas redimido pela graça divina, amado e erguido à posição privilegiada de instrumento nas mãos do Senhor. Davi era um homem humilde. Ele reconhecia que nada merecia, de que ele não era ninguém diante da grandeza e do poder de Deus,
mas mesmo assim, ele se sentiu honrado em ser escolhido pelo Senhor para que o seu nome permanecesse, inclusive, sendo registrado na palavra de Deus como o trono de Davi, que permaneceria para sempre. Da sua descendência veio o nosso Salvador, Senhor Jesus. E por causa da sua humildade, porque Davi reconhecia que era Deus quem podia fazer todas as coisas e não por causa dele, mas apesar dele, Deus o escolhera para ter um descendente ali em sua linhagem. Por causa disso é que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi não estava isento de realizar pecados, de cometer erros. Ele não estava isento disso. Ele era um homem normal, pecador, assim como eu e você. Mas a sua humildade diante do Senhor, de sempre vir a Ele em arrependimento, quando cometesse qualquer erro, ele assumia a sua culpa, pedia perdão ao Senhor e ainda mais aceitava o juízo de Deus sobre a sua vida. Davi é um exemplo a ser seguido por nós. Que tudo aquilo que nós temos, os dons que Deus nos deu, tudo que tem em nossas mãos não pertence a nós, mas pertence a Deus. E por isso a glória tem que ser dada a Ele. Nada é por causa de nós, mas por Ele, para Ele, por Jesus. Todas as coisas na terra existem por causa de Deus. Você e eu somos instrumentos do Senhor e isso é um privilégio, sermos usados por Deus para fazer a sua vontade, para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Você já se perguntou qual o propósito de Deus para a sua vida? Como você pode ser um instrumento de Deus para glorificar o nome de Jesus aqui nesta terra? Nesse dia eu te convido a orar ao Senhor, para que Ele deixe claro no seu coração de que tudo que você é, que você tem, o que você faz é para a glória do Senhor e que você se dispõe a estar e ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, eu te dou graças pela vida dessa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, abençoa o teu filho e a tua filha agora, que tenha um coração completamente humilde diante de Ti, para reconhecer o Teu poder, a Tua majestade, a Tua glória na vida deles. Senhor, usa os Teus filhos como instrumento em Tuas mãos para cumprir os Teus propósitos que o Senhor já escolheu antes da fundação do mundo. Assim eu te peço nesse dia, glorifica o Teu nome por meio da vida dos Teus filhos agora. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.